Hoje estamos de volta para falar de matemática. Vamos falar um pouco sobre área. Eu separei alguns tópicos aqui que são importantes para falar de área, que são tópicos especiais, vamos dizer assim. São tópicos que acabam ficando de fora em alguns materiais, mas que eventualmente costumam aparecer. O primeiro é o polígono circunscrito. Digamos que tem um polígono de 5 lados em volta de um círculo de raio R. Então, o raio desse polígono do círculo aqui é R. Se você analisar com cuidado, os pontos em azul são os pontos de tangência. Você pode desenhar triângulos como esse para cada um dos lados do polígono. Ó. Então, esse é um triângulo que eu posso desenhar. Esse triângulo que eu desenhei agora, a área dele, essa área aqui, ela é dada por B vezes R sobre 2. O mesmo vai acontecer, por exemplo, se eu fechar para cá. Ó. Vamos usar esse lado aqui, de medida D. Eu vou ter outro triângulo, que não é congruente ao primeiro, mas a área dele, a área desse segundo triângulo que eu desenhei, vai ser D vezes R sobre 2. Se a gente continua esse processo, quer dizer, eu estou dizendo que a área desse triângulo vale D vezes R, já que o raio do círculo é R, D vezes R sobre 2. Se eu continuar esse processo para todos os triângulos, que são 5, porque são 5 lados, eu vou ter A, vou voltar aqui no giz branco, A vezes R sobre 2, mais B vezes R sobre 2, mais C vezes R sobre 2, mais D vezes R sobre 2, mais E vezes R sobre 2. Isso é a área S do nosso polígono circunscrito. E aí repare que eu posso fazer R sobre 2 vezes A mais B mais C mais D mais E. Só que a soma desses lados é o perímetro do polígono. E o perímetro do polígono dividido por 2 é o seu semiperímetro. Então a gente pode dizer que a área desse polígono circunscrito vai ser o semiperímetro, que é essa soma dividido por 2, multiplicado pelo raio da circunferência inscrita nele. Então, para qualquer polígono circunscrito, ou seja, em volta de um círculo, a área é o semiperímetro vezes o raio. Ok? Segunda coisa. Às vezes temos um triângulo e só temos seus 3 lados e aí a gente quer calcular a área. Para calcular a área desse triângulo, existe uma fórmula conhecida como radical de Heron, que diz o seguinte: se A mais B mais C é o perímetro, então A mais B mais C sobre 2 é o semiperímetro. A fórmula, que é chamada de radical de Heron, diz que a área desse triângulo, que eu vou chamar de S, mais para baixo aqui, S vale exatamente raiz de P, que é esse valor, multiplicado por P menos A, multiplicado por P menos B, multiplicado por P
menos C. Vou usar a mesma cor aqui. Ou seja, a gente precisa tirar a raiz ainda. Essa fórmula é chamada de radical de Heron, ou seja, dados os três lados, eu calculo de novo o semiperímetro e depois com o semiperímetro eu posso fazer isso para calcular a área, tá? Depois a gente vê um exemplo. E por fim, um quadrilátero em que eu tenho as duas diagonais que se cortam formando um ângulo θ. Em qualquer quadrilátero numa situação como essa, em que eu conheço o ângulo formado pelas diagonais e o tamanho das diagonais, eu posso calcular a área fazendo o seguinte. A área ABCD, que é a área do quadrilátero, vai ser essa diagonal AB multiplicada pela diagonal CD multiplicado pelo seno de θ, onde θ é o ângulo formado pelas diagonais, dividido por 2. Essa é a área desse quadrilátero. Então, conhecidas as duas diagonais, basta fazer o produto delas pelo seno do ângulo que elas formam sobre 2. Isso me dá a área desse quadrilátero. Ok? Essas três fórmulas dão três áreas aí importantes no estudo da geometria. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo e até mais.